Olá, pessoas. O assunto de hoje trata-se do iluminismo, também conhecido como ilustração, né? Marcante ao final do século XVII, principalmente no século XVIII, conhecido como o século das luzes. Vamos tratar também do despotismo esclarecido e, como consequência desse movimento intelectual, né, as mudanças também na economia com a defesa do Estado liberal. É importante entender que esse movimento cultural e filosófico do final do século XVII e século XVIII foram marcados pelo crescente atrito entre burguesia e a nobreza. Né? A classe emergente, no caso a burguesia, enriquecida pelo desenvolvimento do capitalismo, e a nobreza, né? Defensora de seus interesses, defensora de seus privilégios. Né? E nesse sentido, esses atritos, né, vão se consolidar com as chamadas revoluções burguesas, na crítica ao antigo regime. Né? E é nesse sentido que o iluminismo ele vem exatamente para defender esses ideais burgueses. Né? Até mesmo Deus não escapou dessas discussões filosóficas. Na concepção do Voltaire, um dos mais brilhantes pensadores franceses, né, Deus era como um relojoeiro, né, que o universo, quando foi criado, né, criou-se um sistema natural de que não precisava mais de ajustes. Né? O mundo se move por si mesmo. Né? Da mesma forma, e aí na defesa da economia, não precisa das intervenções estatais, não precisa da ingerência do governo, não precisa dos entraves estatal, dos monopólios estatais. Aí a defesa da liberdade de mercado, da lei da oferta e da procura, né? A chamada mão invisível do mercado, tão caro aos princípios burgueses. Bem, e alguns reis absolutistas, né, no contexto desses movimentos intelectuais do iluminismo, né, vão perder suas cabeças. É exemplo da Revolução Inglesa e principalmente da Revolução Francesa. Então vamos a esses assuntos. O iluminismo é um movimento intelectual, né, de caráter burguês e que acabou estimulando os grandes movimentos, né, da história. As efemérides, como a Revolução Inglesa do século XVII, a própria Revolução Francesa de 1789, a independência dos Estados Unidos, que alguns autores consideram como a Revolução Americana, e principalmente a Revolução Industrial. Né? O iluminismo, você tem que entender que é uma revolução de caráter burguês. Né? É a burguesia buscando a sua afirmação enquanto classe social. E assim, esse movimento intelectual, filosófico e cultural é uma nova forma de entender a sociedade, o universo, enfim, o mundo que nos cerca. Né? A ideia agora é o quê? É explicar de forma muito mais racional. O conhecimento deve ser sustentado pela ciência e não pela fé, pelo misticismo ou obscurantismo. Então, o inimigo a ser combatido também é a intolerância religiosa. E, nesse sentido, né, a razão para jogar luz ao conhecimento e libertar-se da ignorância. A promessa da burguesia é de que o conhecimento, né, levaria a população a sair da miséria, da pobreza e da ignorância. Os inimigos a serem combatidos, então, seria o Estado absolutista, a sociedade estamental e, principalmente, o mercantilismo. Dentre as características gerais do iluminismo, temos a valorização do homem, o chamado antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. E aí isso aí nos remete ao Renascimento. Né? Bem, conforme já adiantei, o racionalismo, a razão, o conhecimento, o próprio método científico, a ciência, né, para tentar entender o mundo que nos cerca, o universo e as próprias relações humanas. Né? Um viés científico e não místico. E nesse sentido, qual é o inimigo a ser combatido? Os homens da igreja, né? E sua visão intolerante a ponto de mandar muitos cientistas para a fogueira. Então a ideia agora é o quê? É a valorização do homem, o uso da razão, da ciência, e assim, como pano de fundo, eles procuram romper
com a sociedade do antigo regime absolutista. Né? E se essa burguesia ela se capitaliza com o desenvolvimento, não é, das suas atividades, não é, a ideia agora que passa é o quê? É a liberdade de mercado, é a liberdade econômica, para acabar com os entraves, não é, do mercantilismo. A ideia agora é redução dos impostos, né? A burguesia passa a defender também o livre mercado, a iniciativa privada, a mão invisível, né, do mercado. E principalmente para isso tem que ter também liberdade para questionar, liberdade de pensamento. E essa frase que eu gosto, os homens são produtos da educação e da sociedade em que vivem. Esse é o ideal burguês. O ideal burguês agora é o quê? É o mérito, né? E não o critério do nascimento. Né? Bem, já adiantei, o que o iluminismo combatia? Principalmente a ideia de que o poder do rei emana de Deus. A concepção agora desses burgueses, desses intelectuais iluministas, qual é? Que a teoria do direito divino dos reis, que o poder do rei emana de Deus, deve ser combatido. A ideia é, o rei é apenas um governante, é apenas um representante do povo. E se esse rei ou esse governante não estiver governando bem, ele deve ser retirado. O poder do rei deve ser limitado pela lei, ou seja, a Constituição. E é nesse sentido que, já adiantei também, o mercantilismo, aquela ideia de balança comercial favorável, né, acumular metais preciosos, protecionismo alfandegário, os monopólios comerciais estatais, isso tudo deve ser combatido para o bem da iniciativa privada, para o bem da liberdade de mercado. E assim, se são empresários, a ideia é reduzir os impostos, reduzir esses monopólios comerciais do Estado. Outro inimigo a ser combatido, numa visão anticlerical, ou seja, anti-clero, seria a intolerância religiosa. Né? Cada um tem o direito de escolher a sua religião, ou não, né? ou mesmo não tê-la. E assim, muitos desses intelectuais eram deístas, e não necessariamente católicos ou calvinistas. Né? E também a luz da ignorância deveria ser combatida, o misticismo deveria ser combatido. É nesse sentido que é a valorização da ciência, o conhecimento, para acabar com essa ignorância. E a sociedade estamental também deveria ser combatida. Lembra-se dela? A sociedade estamental é aquela sociedade que estabeleceu lá na Idade Média, lá no mundo feudal, em que eram 3 estamentos. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, essas duas classes privilegiadas, ou melhor, esses 2 estamentos privilegiados, e cabe ao terceiro estado, o povo e a burguesia junto com os servos, inserida nesse terceiro estado, sem privilégios, e somente eles que pagarem os impostos. Bem, e assim, o iluminismo também combate essa sociedade de privilégios. E quem eram os privilegiados? Clero e nobreza. Bem, e o que essa filosofia iluminista defende? Que todos são iguais perante a lei. E o direito do cidadão muda aí a concepção agora, não é? Não é mais o súdito do rei, mas o cidadão, com direitos e deveres. E nesse sentido, todo cidadão tem direito ao sufrágio, todo cidadão tem direito ao voto, ou seja, escolher os seus representantes. É o princípio da representatividade. Liberdade religiosa, todo cidadão deve ser livre para escolher a sua religião. Né? Liberdade também para escolher governantes, escolher sua religião, liberdade de comércio, né? E o princípio da burguesia, o princípio máximo, tão cara a burguesia, o direito à propriedade privada. Né? Bem, e nesse sentido, o que rege toda essa sociedade, toda a economia? É o contrato social. Né? Estabelecido que as pessoas têm direitos e deveres, tudo é definido por contrato. E esse contrato que vai mediar as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas. Começando com John Locke. John Locke eu diria que ele é até um antecedente, né, do iluminismo.
ele é britânico, né, e seu pensamento desenvolveu bastante no século XVII. Ele é contemporâneo da Revolução Inglesa, a Revolução Inglesa que a burguesia, né, lutava contra o antigo regime e principalmente contra a dinastia Stuart, lá na Inglaterra do século XVII. A sua principal obra, o livro é o Ensaio acerca do Entendimento Humano, e a teoria dele é o empirismo, o justnaturalismo, ou seja, o homem tem direitos naturais, direito à vida, direito à liberdade e direito a prosperar. E o sentido disso é o quê? É o ideal burguês, é a meritocracia. Esses são os direitos naturais do homem, que são universais, ninguém pode tirar dele, ele é inalienável. Né? E se você observar que esses ideais, essa teoria do Locke, ele vai influenciar em muito, não é? A Constituição dos Estados Unidos, a própria promulgação dos direitos do cidadão, né, os direitos do homem, do cidadão, lá na Revolução Francesa, e é um princípio do direito atual. Não é? Ela tem muita influência no direito hoje. Né? E o Locke, ele também ele defende o princípio do direito à rebelião. Se um governante não estiver atuando bem, ele deve ser retirado. É o princípio do cidadão ter o direito. Se o governante não atender os anseios da população, a população pode se rebelar. E é nesse sentido que ele foi o grande ideólogo da Revolução Gloriosa, né? Aquela que consolidou de forma até prematura, ainda no século XVII, né? A Inglaterra se tornou a primeira monarquia constitucional parlamentarista. A ideia é de que o poder do rei deve ser limitado pela lei. Né? E é nesse sentido que a Revolução Gloriosa, a burguesia chegando ao poder de forma pioneira lá na Inglaterra, estabelecendo o primeiro-ministro, o poder do rei limitado pelo parlamento, a população escolhendo seus representantes, seus deputados, né, os seus congressistas, isso vai ser fundamental, né, para a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial. Né? Esses governos burgueses vão consolidar não só os ideais, mas também os anseios da burguesia. Né? Eu diria que a Revolução Gloriosa, ela não só consolidou a chamada monarquia parlamentarista, né, mas principalmente ela consolidou as bases do desenvolvimento capitalista liberal. E isso foi essencial para a burguesia também ser a pioneira na Revolução Industrial. Exatamente onde? Na Inglaterra. Outro teórico bastante atual é o Barão de Montesquieu. Embora seja da nobreza, mas ele tem uma visão aburguesada. Na sua obra O Espírito das Leis, o que ele defende? A necessidade de separar os três poderes de Estado. O legislativo, ou seja, o parlamento, o congresso, a função dele é fazer leis. O executivo, seja ele o rei, o primeiro-ministro ou o presidente, a função dele é governar. E o poder judiciário são os vigilantes da lei, né, os juízes e demais magistrados. E esses três poderes, eles devem ser separados, de forma que eles devem ser autônomos, trabalhar em harmonia e independentes. Essa ideia do Montesquieu está presente na Constituição dos Estados Unidos, né, o primeiro país a consolidar a sua independência aqui na América. Ele está nas principais constituições de um Estado moderno. Né, e é a base do liberalismo político atual. Então não se esqueça, Barão de Montesquieu, a teoria da separação dos três poderes de Estado, executivo, legislativo e o judiciário. Voltaire, conforme eu já disse, o François-Marie Arouet, um dos mais brilhantes intelectuais da filosofia francesa, um intelectual convicto e principalmente um anticlerical. E o tratado dele sobre a tolerância, não só sobre a tolerância civil, mas principalmente sobre a tolerância religiosa. Ele é o crítico mais ácido do antigo regime e dos privilégios da sociedade estamental. E ele destila toda a sua ironia contra o clero católico. Segundo ele, a
a Igreja Católica, a própria intolerância religiosa, foi um mal, mas para o desenvolvimento da humanidade. Né? E aí ele defende também a liberdade de expressão, a liberdade, né, de expor as suas ideias, sem o risco de ir para a fogueira, sem o risco de cair numa tortura dos tribunais de inquisição. A frase dele, posso discordar de tuas palavras, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las livremente. Isso é democracia. Eu particularmente gosto muito de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele é franco-suíço, né? Ele tem uma origem mais popular do que os outros intelectuais do iluminismo. A obra principal dele é do Contrato Social e ele defende também o contratualismo. Né? E o que seria esse contratualismo? Aí ele busca também que a sociedade deve ser regida por um contrato social. Outra também teoria dele muito conhecida é a teoria do bom selvagem. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E é nesse sentido que ele passa a questionar até mesmo a desigualdade social. Né? Um representante do iluminismo que questiona a desigualdade social, que questiona o próprio capitalismo, né? Ele está à frente do seu tempo. Eu diria que ele é uma vanguarda do iluminismo. E aí ele pergunta, qual que é a origem da desigualdade social? E aí ele já responde, a origem de toda a desigualdade social, a origem de todas as mazelas, a fome, a guerra, é a propriedade privada. Vocês se lembram da defesa do Locke, da propriedade privada? O Rousseau, conforme eu já disse, ele já questiona a propriedade privada. Segundo ele, a propriedade privada, ela gera desigualdades sociais. Desde que o mundo foi criado, que os homens estabeleceram cercas e alguns começaram a cobiçar as propriedades dos outros, né? E muitos ficaram, né, sem nada e poucos ficaram com muito. Essa é a origem da desigualdade, responsável, conforme eu disse, por pobreza, guerras e fome entre os homens. E aí ele propõe uma nova forma de se organizar. A democracia, né, onde todos têm os direitos, né, onde todos têm os deveres, mas principalmente que todos devem ser iguais perante a lei. Ele propõe, inclusive, a igualdade social e econômica. E não somente o direito de escolher os governantes, de limitar o poder do rei ou do presidente. Ele, então, propõe para que as pessoas se libertem da ignorância uma educação pública, né? Uma educação universal, onde todos tenham acesso, não só a elite, todos têm acesso à educação, que é a educação que vai tirar o cidadão das trevas. Né? Bem, um dos mais importantes, né, os dois mais importantes pensadores para difundir as ideias do iluminismo foram Denis Diderot, né, e o D'Alembert, né, que aparecem aí à esquerda e à direita aí do quadro, respectivamente. O primeiro aí é o Diderot e o segundo é o D'Alembert. Né? Mas essa enciclopédia, gente, ela é considerada uma das grandes obras clássicas para a difusão do iluminismo. E a enciclopédia, na verdade, são 35 volumes, ela procura fazer um compilado de todo o conhecimento até então produzido, desde conhecimento científico, matemático, história, religião, artes, filosofia, enfim. Só um minutinho, fazer uma correção aqui. E invenções, desde uma chocadeira, né, até mesmo invenções mais aprimoradas que contribuiriam para o desenvolvimento da humanidade. Bem, é claro que essa obra, a enciclopédia, né, com a contribuição de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ela acabou sofrendo, né, uma forte oposição, uma forte censura da Igreja Católica. A obra considerada subversiva também aqui nas terras coloniais. Né? Inclusive, era considerado subversivo e passível de ser punido com prisão, enforcamento e até o banimento
a leitura dessas obras iluministas, ter em casa uma obra da enciclopédia, né, ler autores desse naipe, era considerado subversão, inclusive passível de punições. Né? E por que a enciclopédia ela foi censurada não só pela Igreja Católica, mas pelos países absolutistas? Porque ela estimulava o conhecimento, ela estimulava o conhecimento racional, a busca da ciência para explicar, né, as coisas. E exatamente por isso, né, ela teve grande influência nas chamadas revoluções burguesas. Aqui no Brasil, por exemplo, nas lojas maçônicas, nos movimentos das sociedades literárias, era comum, né, a leitura dessas obras. Inclusive, muitos filhos da elite que iam estudar na Europa, eles voltavam com essas ideias. Né? E aí passavam a refletir sobre isso, e nas discussões, nas reuniões, eles falavam: olha, estamos sendo explorados, tem um novo movimento que está circulando na Europa que combate o antigo regime, combate o mercantilismo e principalmente a própria exploração colonial. E assim, a própria Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca e mesmo a Conjuração Baiana, tinha esses ideais iluministas de busca da liberdade, de fim do pacto colonial, de busca da independência. Bem, o iluminismo ele não se restringiu à filosofia, não é? Ele também se estendeu para a economia. E é nesse sentido que temos os economistas iluministas. Os pioneiros são os fisiocratas. Os grandes nomes: François Quesnel, né, com o Tableau Économique, é uma obra de grande repercussão na França, e o Turgot, o Jacques Turgot. E esse Jacques Turgot foi aquele ministro da economia, o ministro das finanças do Luís XVI, do rei XVI, esse rei que foi guilhotinado no processo lá da Revolução Francesa, no período do terror jacobino. Né? E a ideia desses autores, qual seria? Né? Que a fonte de toda a riqueza de um país está na produção agrícola, está na agricultura. E a economia é uma ciência natural. Conforme esses fisiocratas, aí remete também às ideias iluministas, né? Da mesma forma que o universo não precisa constantemente do ajuste de Deus, o mundo move por si mesmo, né? Não precisa de ficar dando corda como um relógio. Qual seria a ideia? Que as leis naturais também devem reger o mercado. O que seriam essas leis naturais? A lei da oferta e da procura. Né? E assim, eles questionam a intervenção estatal na economia. Segundo esses fisiocratas, né, uma frase até francesa: Le monde va de lui-même. Né? Laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de lui-même. O que significa isso? Deixar fazer, deixar passar. O mundo gira, o mundo caminha por si mesmo. Né? E segundo eles, a fonte de toda a riqueza de um país está na terra. É o chamado capitalismo agrário. Eles defendem que tanto o comércio quanto a indústria são atividades secundárias, que a riqueza de um país está na terra. Então, mas principalmente, entendo esses fisiocratas, o governo das leis naturais. O que seria isso? A não intervenção do Estado na economia. É a liberdade de mercado. Outros intelectuais, né, como o economista britânico Adam Smith, né, considerado aí o guru do capitalismo liberal, né, a sua obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicada inclusive no mesmo ano da independência dos Estados Unidos, 1776. A teoria dele, gente, ela tem mais repercussão no mundo atual. Né? Ele defende o Estado liberal. O que seria esse Estado liberal? A redução do tamanho do Estado, a redução dos entraves econômicos, das barreiras comerciais. A ideia dele, qual seria? A lei de mercado, a oferta e procura. Essa que é a mão invisível do mercado, é a livre concorrência. Não é? Segundo ele, o que faz com que a economia prospere é a liberdade de mercado.
é a liberdade do industrial, a liberdade do comerciante para estimular a economia, para fazer crescer a economia. Esse teórico é considerado o grande guru da economia liberal. E essa economia liberal atual, não se esqueça, qual que é a ideia? É desregulamentar, flexibilizar as leis trabalhistas, desregulamentar a burocracia e, principalmente, deixar tudo por conta da iniciativa privada. É a ideia do Estado mínimo, que o Estado tem que cuidar apenas de quê? De saúde, educação, né? E segurança. O restante deve ser responsabilidade da iniciativa privada. Não cabe ao Estado ficar regulamentando. A palavra é desregulamentar, desburocratizar, flexibilizar. É claro que é um ideal burguês. Mais tarde vamos falar mais sobre essa questão. Bem, outro teórico, né, importantíssimo é o Thomas Malthus, um protestante, um pastor protestante. E essa teoria malthusiana, ele defende o controle de natalidade, exatamente para diminuir a pobreza. E qual que seria essa ideia? Um controle populacional, né? No mundo ainda na época sem meios contraceptivos, né? Ele é do século XVIII, né? E o que o Malthus propõe? O controle populacional, que, segundo a concepção dele, aí, é que a população cresce em escala geométrica, né? Enquanto que a produção de alimentos cresce de forma muito menor, né? E aí o que ele propõe? Né? Que a pobreza deve ser combatida com a diminuição da população. Essa teoria do Malthus, né, que ainda encontra repercussões no mundo atual, em minha concepção ela já está superada. Por quê? A fome no mundo não é porque tem muita população. A fome no mundo porque é mal distribuída. Você vê, por exemplo, a população norte-americana que tem problemas sérios de obesidade. Enquanto países africanos, produtores de alimentos, até têm problemas de fome. Então não é o crescimento populacional. A fome no mundo, a desigualdade, é porque é a má distribuição, né? Bem, outro teórico também do capitalismo liberal é o Davi Ricardo. A sua obra clássica, Os Princípios da Economia Política e a Tributação, ele defende a teoria da lei férrea de salário. O que seria isso? Que o empresário ele não precisa de aumentar muito o salário dos trabalhadores. Segundo ele, a mão de obra é um recurso extremamente disponível e, é lógico, substituível, né? O que ele propõe, então? Que o salário deve ser apenas para o trabalhador se sustentar. Porque se aumentar muito o salário do trabalhador, né, vai praticar o lucro dos empresários. Percebam que tanto Davi Ricardo como o Malthus, como o próprio Adam Smith, são representantes burgueses, né? E essas concepções do Malthus, do Davi Ricardo, do próprio Adam Smith, dos fisiocratas, né, elas vão ser combatidas no século XIX, né, pelos intelectuais de esquerda, principalmente o Karl Marx, né, que passa a defender o Estado socialista. Vai ser um assunto aí do posterior. Bem, então, recapitulando, esse liberalismo econômico, o que é a ideia? É o livre mercado, a propriedade privada e individualismo, a competição, né? Os mais aptos sobrevivem, né? E essas leis naturais que regem o universo, eles também devem reger a economia, que seria o quê? A mão invisível, né? Que o mundo caminha por si mesmo, sem regras, né? Elas devem ser flexibilizadas, desburocratizadas. O Estado não deve intervir na economia. E é nesse sentido que, em voga, né, com as reformas liberais, né, a diminuição do tamanho do Estado. Os impostos devem ser baixos, né, o mercado deve ser liberalizado, as empresas estatais, né, devem ser privatizadas, ou seja, vendidas para os empresários, desburocratizar as leis e principalmente flexibilizar as leis trabalhistas, né, no sentido de que retirar os direitos dos trabalhadores, né, combater sindicatos,
os trabalhadores, diminuir as leis trabalhistas, no sentido para quê? Porque na concepção dos empresários, as leis trabalhistas, elas prejudicam o desenvolvimento econômico. Não é? Tudo isso seria, em qual sentido? Instituir facilidade aos empresários. Não é? A livre negociação, a liberdade deve prevalecer entre patrões e empregados. Só que sabemos, não é, que essas ideias são claramente benéficas para a classe empresarial. Para os trabalhadores, ela é altamente prejudicial, esse Estado mínimo, esse Estado liberal. Não é? Porque os trabalhadores, não é, devido aos seus salários baixos, eles não têm condições de sobreviver numa sociedade em que o Estado seja mínimo. Não é? Porque até então, como é que ele vai poder se educar? Como é que ele vai poder pagar uma escola particular, um plano de saúde, estabelecer alguns direitos básicos, né? Se ele não tem condições, se o salário dele é baixo para pagar esses planos de saúde, as escolas privadas. Né? Bem, essa é a minha crítica. Bem, o iluminismo também gerou frutos, né? Principalmente naqueles estados economicamente mais atrasados, como a Áustria, Rússia, a Prússia, hoje um estado alemão, Portugal e Espanha. Esses países acompanhavam o desenvolvimento industrial inglês, onde a burguesia já havia tomado o poder com a Revolução Gloriosa, implantado o parlamentarismo, e esses países ainda eram absolutistas, e economicamente agrários, economicamente atrasados. Então, qual que é a ideia? Buscando modernizar suas economias, eles, influenciados pelas ideias iluministas, né, que é o objetivo? E Voltaire, não se esqueçam, é o grande intelectual, inclusive perseguido em seu país de origem, a França, que era um país absolutista, ele passa a viver em outros países. Né? E exatamente esse tour que ele faz pela Europa, por esses países absolutistas, ele vai estimular esses reis absolutistas de que o iluminismo ele deveria ser adotado principalmente em quê? Para combater a intolerância religiosa, combater a ignorância. E assim, eu diria que o iluminismo, o despotismo esclarecido, ele procura o quê? São reis absolutistas, esclarecidos pela luz do iluminismo, adotar reformas, né, para tentar modernizar os seus estados. Exatamente em que sentido? Modernizar seus estados na parte econômica, combater os privilégios de clero e nobreza, mas sem perder os seus direitos. Na verdade, o que esses reis esclarecidos estão querendo fazer? Eles estão querendo modernizar seus países até para não gerar contestação, né, a revoluções burguesas ao seu poder. Então a ideia é o quê? É manter o poder adotando algumas ideias iluministas. Né? Aí, gente, eu diria que esse despotismo esclarecido, ele é bastante contraditório. Por quê? Embora adote uma política absolutista, né, o rei ainda não dividindo o poder com o parlamento, né, o rei ainda não tendo uma constituição, e a administração e a economia vão ter um caráter iluminista. E tanto é que esse despotismo esclarecido, com José II, lá na Áustria, a Catarina da Rússia, o Frederico da Prússia, o Zé I e o Marquês de Pombal, em Portugal, e o Carlos II e o Marquês de Aranda na Espanha, né? O que eles vão procurar adotar? Reformas iluministas, modernizar seus estados, né? Incentivar o desenvolvimento econômico, o comércio, a indústria. E qual classe está por detrás disso? É a burguesia. Então, eles vão apoiar essa classe burguesa para desenvolver o capitalismo, mas sem perder o caráter absolutista de seu governo. Né? E outra, esse despotismo, quando esses reis, né, perderam o poder, ou mortos, ou substituídos pelos seus sucessores, essas reformas foram esquecidas. Né? Exatamente porque nesses países onde o absolutismo é muito forte, o poder da igreja e o poder do clero e da nobreza são muito fortes para combater, né, essa burguesia ainda fraca e incipiente nesses países que adotaram o despotismo esclarecido. Então, ficou claro, esse despotismo esclarecido são reis absolutistas que passam a adotar reformas iluministas para modernizar seus estados.
melhorar a sua economia, desenvolver os seus países, mas sem perder algumas características do antigo regime. Bem, então quais seriam as ideias práticas desse despotismo esclarecido? Déspota significa um absolutista, esclarecido à luz do iluminismo. Diminuir as barreiras comerciais mercantilistas, né, em seus países, mas é contraditório, por exemplo, à medida que eles diminuem as tarifas mercantilistas nas metrópoles, eles aumentam a exploração sobre as colônias. Né? O fim da censura aos livros e aos conhecimentos científicos. Né? Não se esqueçam que é o conhecimento, a ciência, que vai levar ao desenvolvimento, e aí esses livros não podem ser censurados. Né? Estimula a economia liberal, com apoio aos negócios da burguesia, e principalmente o que eles vão procurar fazer? Se a burguesia é a classe emergente, né, é ela que proporciona o desenvolvimento, a concepção dos liberais, né, deve ter as leis, né, devem ser favoráveis para quê? Para o desenvolvimento do comércio, da indústria e também da própria agricultura. E assim, como tirar essa população, como preparar essa mão de obra, como qualificar? Através do incentivo à educação e à criação das escolas laicas, ou seja, não controladas pela igreja. Né? Outra questão importantíssima também desses déspotas esclarecidos é a liberdade religiosa, a liberdade de culto, e procurando combater os privilégios, tanto do clero quanto da nobreza. É óbvio que esse despotismo esclarecido ele vai sofrer a dura oposição do clero e da nobreza, as classes que não querem, ou melhor, os estamentos que não querem perder seus privilégios. E assim, vamos ao nosso caso aqui no Brasil, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele governou Portugal, na verdade ele não era o rei, era o primeiro-ministro, porque o rei era o Dom José I da dinastia de Bragança. Essa dinastia de Bragança que vai governar Portugal e principalmente vai governar o Brasil, né, já o país independente. Né? Ele, Dom José I, é avô do Dom João VI e bisavô do Dom Pedro I e pai da Dona Maria I. Bem, qual que é o contexto para essa gestão do Marquês de Pombal? Ele governou Portugal por 27 anos. Né? O que ele procurou fazer? Né? Não se esqueçam que Portugal ele tinha as mais ricas colônias, né? Tanto na África quanto aqui na América e na Ásia. E apesar dessa riqueza gerada pelas colônias, ouro, diamantes, né? Ele não conseguiu pular a etapa de desenvolvimento. Portugal não soube aproveitar as riquezas extraídas de suas colônias para tornar-se uma potência industrial. E principalmente porque, devido ao forte poder que a Igreja Católica e a nobreza, né? E uma burguesia fraca e incipiente, Portugal não conseguiu fazer a sua revolução industrial. E aí, cada vez mais, Portugal, à medida que entra em decadência econômica, ele passa a depender da Inglaterra. Vamos lembrar daquele Tratado de Panos e Vinhos. Né? Portugal, também conhecido como Tratado de Methuen, Portugal fornecia vinhos e comprava tecidos da Inglaterra. E isso acabava gerando déficit na balança comercial portuguesa. E esse déficit, essa dívida portuguesa com a Inglaterra, era paga com o ouro, os diamantes extraídos das suas colônias. E assim, o que Pombal procurou fazer? Tirar Portugal desse atraso econômico, estimular o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento industrial, desenvolver a sua indústria. É nesse sentido que ele vai estimular as companhias de comércio e as indústrias, né? E aqui no Brasil ele é muito lembrado pela decretação da derrama. Não se esqueçam que no momento em que o ouro estava em decadência aqui, né? Aquele ouro de aluvião estava se exaurindo, ele então decretou a derrama, estabelecendo o pagamento de 1,5 toneladas de ouro. Né? E se essa taxa não fosse paga, esse imposto não fosse pago, né? O governo português teria o direito de confiscar as propriedades. Né? E assim, além de decretar a derrama, essa derrama inclusive foi responsável, né?
essa invasão das propriedades para confiscar as riquezas dos devedores, e isso acabou estimulando aqui a Inconfidência Mineira, né, no século XVIII, que é um movimento já de querer a independência de Minas Gerais, por que não do país. Aumentou a fiscalização exatamente com o objetivo de quê? De combater o contrabando de ouro, e ele aqui foi muito odiado, por quê? Porque ele aumentou a exploração sobre a colônia. E exatamente para controlar melhor essa extração do ouro aqui no Brasil, ele tirou a capital em 1763 de Salvador, a primeira capital do Brasil, e levou para o Rio de Janeiro, exatamente o Rio de Janeiro, a nova capital, por ser mais próxima das minas de ouro e diamantes de Minas Gerais. Outro atrito também que ele se envolveu foi com os padres, com o clero. E aqui os jesuítas, que faziam um brilhante papel na catequese e na educação da população, eles foram expulsos. Por quê? Porque na concepção do Marquês de Pombal, os jesuítas estavam manipulando os indígenas na resistência contra a ocupação portuguesa. E é nesse sentido que ele combateu a influência do clero católico, e aí ele fundou escolas laicas, né, principalmente em Portugal. Aqui no Brasil foi um retrocesso na educação. Se a educação já era ruim, conseguiu piorar com a saída dos padres jesuítas, né. Em 1777, morre o rei de Portugal, Dom José I, que é substituído pela Dona Maria I, conhecida como a Viradeira. E aí, muito católica, a nova rainha, Dona Maria I, sob influência da igreja e da própria nobreza, expulsou, ou melhor, demitiu Pombal, né? E ela é chamada de a Viradeira porque todas as medidas do Pombal foram abandonadas. E Portugal volta à sua crônica dependência econômica em relação à Inglaterra. Para terminar, o iluminismo ele teve muita influência para o colapso do antigo regime, né? Todo o pensamento contemporâneo é baseado nessas ideias do iluminismo, né? Aqui nas colônias americanas, ele acabou estimulando também as lutas pela independência, o combate ao pacto colonial, desligar os laços que nos unia à metrópole, e assim a própria Inconfidência Mineira, a Carioca e a Conjuração Baiana foram influenciados pelo iluminismo, né? E assim ele acaba estimulando as revoluções burguesas, conforme eu já disse para vocês. A independência dos Estados Unidos, a própria Constituição norte-americana, né? A Revolução Francesa tem forte ideal iluminismo, e essa própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, do início da Revolução Francesa, tem os princípios de liberdade, de direito de escolher os governantes, de direito de escolher a sua religião, enfim. A própria independência da América Espanhola, né, a luta contra a dominação metropolitana, eu acrescento aqui no Brasil, conforme já disse, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca e a própria Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, tem forte ideal iluminista. E as revoluções de 30 e 1848 na França, a luta da burguesia para romper com o antigo regime. É isso. Um abraço.